Olá, estimados irmãos em Cristo. Estamos dando início a mais um episódio do nosso Café com Espiritismo. Eu sou Marcos Rossi e mais uma vez estou aqui muito agradecido em poder participar desse valoroso fórum. Hoje eu gostaria de desenvolver um pouco sobre o texto intitulado Os Mensageiros Distraídos, do livro Jesus no Lar, pelo espírito Néio Lúcio, que foi psicografado pelo nosso querido e amado Chico Xavier. Os Mensageiros Distraídos. Os ouvintes do culto da Boa Nova discorriam sobre as polêmicas que se travavam incessantemente em torno da fé, nos círculos do farisaísmo de várias escolas, quando Cristo, dentro da profunda simplicidade que lhe era característica, narrou tolerante. Um grande senhor recebeu alarmantes notícias de vasto agrupamento de servos, em zona distante da sede do seu governo, que se viam fustigados por febre maligna e, desejoso de socorrer os tutelados que sofriam na região remota de seus domínios, enviou-lhes mensageiros de confiança, conduzindo remédios adequados à situação e providências alusivas ao reajustamento geral. Os emissários saíram do palácio com grandes promessas de trabalho, segurança e eficiência na missão. Todavia, assim que se viram fora das portas do Senhor, começaram a rixar pela escolha dos caminhos. Uns reclamavam o atalho, outros a planície sem espinheiros, e outros ainda pediam a passagem através dos montes. Longos dias perderam na disputa, até que o grupo se desuniu, cada falange atendendo aos próprios caprichos, com absoluto esquecimento do objetivo fundamental. As dificuldades, porém, não foram solucionadas com decisão. Criados os roteiros diferentes, como que se dilataram os conflitos. Reduzidas agora numericamente, as expedições sofreram com mais rigor os golpes esterilizantes de opiniões pessoais. Os viajantes não cuidavam senão de inventar novos motivos para o atrito inútil. Entre os que marchavam pelo trilho mais curto, pela vargem e pela serra, lavraram discussões improdutivas, contundentes e intermináveis. Dias e noites preciosos eram despendidos em comentários ruidosos sobre a febre, sobre a condição dos enfermos ou as paisagens em torno. Horas difíceis de amargura e desarmonia, de momento a momento, interrompiam a viagem, sendo a muito custo evitadas as cenas de pugilato e homicídio. Surgiram as contendas a propósito de mínimas questões com pleno desperdício da oportunidade. E, em razão disso, tanto se atrasaram os viajores do atalho, quanto os da planície e do monte, uma vez que se encontraram no vale da peste a um só tempo, com enorme e irremediável desapontamento para todos, porquanto à míngua do prometido recurso não sobrara nenhum doente vivo na carne. A morte devorara-os, um a um, enquanto os mensageiros discutidores mataram o tempo através da viagem. O mestre fixou nos aprendizes o olhar muito lúcido e aduziu: neste símbolo, temos o mundo atacado pela peste da maldade e da descrença, e vemos o retrato dos portadores da medicação celeste, que são os religiosos de todos as matizes, que falam na terra em nome do Pai. Os homens iluminados pela sabedoria da fé, entretanto, apesar de haverem recebido valiosos recursos do céu para os que sofrem e choram, em consequência da ignorância e da aflição dominantes no mundo, olvidam as obrigações que lhes assinalaram a vida, e sobrepondo os próprios caprichos aos propósitos do Supremo Senhor, se desmandam em desvarios verbais de toda espécie, enquanto alimentam o distúrbio, levianos e distraídos, os necessitados de luz e socorro desfalecem à falta de assistência e dedicação. E afagando uma das crianças presentes, qual se concentrasse todas as esperanças no sublime futuro, finalizou sorridente e calmo. A discussão, por mais proveitosa, nunca deve distrair-nos do serviço que o Senhor nos deu a fazer. Neste profundo ensinamento de Jesus aos seus discípulos, ele já tinha aí em sua essência algo profético, né? Ele, Jesus, já sabia que mais cedo ou mais tarde, né, em um breve futuro,
os seus seguidores encontrariam diferenças de opiniões. E isso nos remete a duas passagens bíblicas muito significativas nesse sentido. A primeira está no Atos dos Apóstolos, né? Lucas nos narra as muitas discussões ocorridas entre os apóstolos sobre a necessária transição do judaísmo ao cristianismo ainda em formação. Discutiam questões como a circuncisão, discutiam hábitos judaicos que deveriam ser abandonados, e essa transição custou a sair. Muita discussão existiu, mas eles permaneceram juntos, o que é o mais importante. E outra passagem que é muito relevante é a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, que teve como objetivo inicial apaziguar os ânimos de diferentes segmentações que estavam ocorrendo na igreja de Corinto. Alguns estavam seguindo a Paulo, outros estavam seguindo a Pedro, outros estavam seguindo a outras vertentes e começaram a discutir entre si. E Paulo viu necessário fazer essa carta pedindo para que eles olvidassem as suas diferenças, esquecessem as diferenças e focassem no trabalho de evangelizar a palavra de Cristo, né? Então, Jesus, nessa oportunidade, nessa história que, né, o Lúcio nos conta, né, enfatiza que as discussões ocorrerão. Elas poderão até ser proveitosas, mas não devem distrair os seguidores de Cristo, não nos devem distrair. Não podemos nos esquecer do objetivo principal. Os portadores da medicação celeste não devem se esquecer das suas obrigações. Nós devemos vencer os nossos caprichos e nos colocar à disposição dos serviços a Jesus, né? Nós devemos assistir, nos dedicar aos necessitados desse precioso medicamento que é o Evangelho. Então, meus irmãos, não deixemos que nossas diferenças nos distraiam e cumpramos com o nosso dever missionário. Espero que lhes tenha sido de bom proveito. Eu lhes deixo um fraterno abraço e lhes desejo muita paz. Até o próximo episódio do Café com Espiritismo.